Imagina a seguinte situação. Você está tentando navegar por uma metrópole caótica, tipo no meio do horário de pico, e de repente o sinal do GPS simplesmente desaparece. Nossa, bati um desespero na hora, né? Exato. A tela congela, as ruas parecem todas iguais, aquele buzinaço começa. E o instinto humano grita para você virar à direita, mas a lógica tenta dizer para ir em frente. No fim das contas, a chance de acabar completamente perdido, ou sei lá, até mesmo causar um acidente grave, é gigantesca. E o pior de tudo é que quanto mais rápido se tenta dirigir para sair da confusão, mais perdido se fica. É aquela desorientação total, sabe? Perfeito. Essa imagem ilustra perfeitamente o nosso papo de hoje. Queria dar as boas-vindas a todo mundo que acompanha esse nosso mergulho profundo. É isso aí, um prazer estar aqui de novo. E hoje a nossa missão é um bate-papo informal desenhado especialmente para a comunidade da IDB Feira. Nós vamos destrinchar a mensagem Características de uma Fé Saudável. Uma mensagem muito forte, por sinal. Muito. É um material do bispo Fabiano Alvarenga, baseado no texto bíblico de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E o cenário que ele apresenta é bem claro. Ele aponta que a gente está atravessando tempos de crise, né? E a tendência natural de muita gente é acabar esfriando na fé diante de tanta pressão. Exatamente. O problema central levantado no texto é um paradoxo incrível. Ele diz que nunca houve tantas igrejas, tantos estilos, tantos discursos superproduzidos. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve tanta confusão espiritual. Parece que esse excesso de opções simplesmente quebrou o nosso GPS. Pois é, e no meio desse cardápio quase infinito de opções e de tanta confusão, o texto oferece uma bússola. E a nossa missão hoje é justamente mapear que modelo de fé é esse. Um modelo que foi testado pela crise, né? Exato. Um modelo fundamentado em 3 pilares práticos que o bispo traz: doutrina, comunhão e piedade. Então, vamos desempacotar isso aí. Para resolver essa confusão espiritual toda, o primeiro passo lógico é encontrar uma base sólida. Por isso, a gente começa pelo primeiro pilar, a doutrina. Que seria o ensino dos apóstolos na linguagem de Atos, né? E tem um detalhe fascinante na fonte sobre a palavra grega usada ali, proskartereio. Ah, eu vi isso. É uma palavra forte. Muito forte. O material explica que isso não é tipo um hobby de domingo. Não é ir lá bater o ponto. É uma adesão obstinada, sabe? Era o que mantinha eles vivos. Mas aí entra uma questão. Reivindicar uma doutrina rígida não bate de frente com a forma como a gente vive hoje. Totalmente. E a análise não foge dessa tensão. Se conectarmos isso ao cenário maior da nossa cultura, a gente vive na pós-modernidade. Onde a verdade é super subjetiva, né? Aquela coisa do o que funciona para mim. Isso. As pessoas querem uma leitura muito pessoal do Evangelho. Só que o Evangelho opera numa frequência oposta. Ele é a verdade revelada, doa quem doer. É a troca do assim diz o Senhor pelo famoso eu acho que Deus entende, né? Exatamente. A pós-modernidade praticamente divinizou os sentimentos. Se eu sinto com força, então deve ser verdade. Mas o bispo confronta isso duramente. Tem uma frase no material que me marcou muito sobre isso. Sinceridade sem verdade é apenas um erro sincero. Nossa, essa frase resume tudo. É como a analogia do GPS. Agir baseado no eu acho é tentar navegar a cidade vendado e com o GPS desligado. Você confia no instinto, mas fatalmente vai bater o carro. A pureza da intenção não muda a realidade. Se você tomar veneno achando com toda sinceridade que é remédio, o resultado vai ser fatal do mesmo jeito. Caramba, é bem por aí. E as fontes trazem até uma base científica para isso, misturando com o texto bíblico de Jeremias. Sim, Jeremias 17:9, que fala que o coração é enganoso. O fascinante é que o material liga isso com a neurociência atual. Como assim? A ciência confirma que as nossas emoções reagem muito rápido a estímulos de sobrevivência, vieses, traumas. Elas não são guias confiáveis para decisões profundas. Ou seja, o nosso coração é um péssimo conselheiro para longo prazo. Péssimo. E é por isso que a mensagem traz aquela advertência de Lucas 9:23, sobre negar a si mesmo e tomar a cruz. Pegou pesado agora. Mas é o que está lá. O Evangelho não veio para nos dar razão, veio para nos dar a verdade. Uma leitura bíblica que não confronta o nosso ego, na visão do autor, nem é leitura bíblica.
E a pessoa usando o texto como um espelho deformado, né? Para ler a si mesma e confirmar o que já queria fazer. Exatamente. Essa é a fundação contra a confusão. Mas a doutrina sozinha não basta. Pois é, e isso nos leva a uma transição bem lógica, porque assim, só focar em doutrina não corre o risco de criar um monte de intelectuais isolados? Corre muito risco. E é por isso que a gente entra no segundo pilar, a comunhão, ou koinonia. A doutrina que a pessoa aprende precisa florescer no relacionamento com o próximo. A verdade meio que empurra a gente para a comunhão, então. Isso, mas o texto faz uma distinção cirúrgica. Não é uma comunhão só afetiva, tipo dar um abraço no domingo. Tem que ser uma comunhão efetiva. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque comunhão efetiva, pelo que entendi das fontes, é partilhar refeições, dividir recursos, caminhar junto na dor. Eles não eram apenas frequentadores de um templo. Eles eram família. E aí vem uma crítica fortíssima do material à nossa época. A história do serviço de conveniência, né? A pós-modernidade transformou a igreja nisso. A pessoa quer os benefícios, a música boa, a palavra que anima, mas não quer o custo do relacionamento. Ninguém quer a vulnerabilidade, ninguém quer o atrito. E o atrito é necessário. O bispo cita Provérbios 27:17, que diz que o ferro afia o ferro. Para afiar, tem que ter choque. Sai faísca, esquenta. É desconfortável. Muito. A fuga da comunidade, fugir do convívio quando rola um problema, é no fundo uma fuga do tratamento de Deus. Isso levanta um questionamento muito provocativo, porque é comum a gente ver pessoas que, ao serem confrontadas pelo convívio, simplesmente saem. Sim, pegam as coisas e vão embora. E o pior é que saem colocando a culpa na igreja, nos irmãos, na liderança, quando, na verdade, estavam fugindo de encarar as próprias falhas que o atrito expôs. Total. E tem uma camada ainda mais profunda e sensível que o texto aborda dentro dessa comunhão efetiva, que é a responsabilidade financeira e material. Tocar no bolso é sempre delicado. Mas o texto não foge disso. Ele cita Gálatas 6:2 sobre levar as cargas uns dos outros e Ageu 1:4, questionando o povo que vivia em casas luxuosas enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Eu fiz até uma comparação mental lendo isso. Tratar as necessidades da igreja local como se fossem tipo contas de uma empresa terceirizada é bizarro. Como assim? É como alguém ir para a casa dos pais no domingo, sentar na mesa, comer aquele banquete maravilhoso e depois se recusar a ajudar a lavar a louça ou a comprar os ingredientes para o próximo almoço. Nossa, perfeita analogia. É querer ser tratado como realeza na família, mas agir como cliente de restaurante. Exato. Querer todos os privilégios sem nenhuma responsabilidade. Isso levanta uma questão importante que o material do bispo Fabiano destaca. O descaso com o sustento da igreja local é, na verdade, um sintoma. Sintoma de quê? De ídolos pessoais no coração. A tese é muito direta. Quem ama a mensagem sustenta o lugar de onde ela é proclamada. Comunhão é participar da mesa inteira, não só comer. Caramba, faz muito sentido. Bom, então a gente tem o mapa, que é a doutrina, e temos os companheiros de viagem, que é a comunhão. Mas de onde vem a força vital para manter isso tudo? Porque viver assim, convenhamos, exige uma energia absurda. Essa estrutura pública toda não desmorona sem um alicerce oculto. Desmorona rápido. E é por isso que o terceiro pilar é a piedade, ou a vida no secreto. O motor que faz a coisa toda girar não está no palco. Está escondido, né? O material alerta muito sobre o perigo da aparência de piedade, citando 2 Timóteo 3:5. É, o falso status. Ganhar a fama de espiritual publicamente, mas negar o poder de Deus na vida real. E eles dizem algo que me chamou muita atenção. A falta de poder na igreja hoje não é falta de recurso, não é falta de dinheiro ou técnica, é falta de vida no secreto. Tem uma frase das anotações que é um tapa na cara. Se a sua alma não treme no momento a sós com Deus, o seu louvor público é apenas barulho. Uau! Apenas barulho. É pesado. A igreja primitiva não orava por tradição ou para cumprir tabela no culto. Eles oravam por dependência absoluta de Deus. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque tem uma história histórica no material que ilustra isso de um jeito que eu fiquei impactado. Ah, do Papa Inocêncio e do Tomás de Aquino? Isso. Você pode compartilhar com quem está ouvindo, porque, sério, essa imagem é muito forte. Claro.
É um relato histórico onde o Papa, ali cercado por todo o esplendor e as riquezas do Vaticano, diz para Tomás de Aquino algo tipo: Veja, Tomás, a igreja já não precisa dizer não tenho prata nem ouro. Que é uma referência lá a Atos 3, quando Pedro cura o paralítico, né? Exato. O Papa estava ostentando o poder material da instituição. Mas aí, o Tomás de Aquino responde com uma precisão cirúrgica. Ele diz: é verdade, mas a igreja também já não pode dizer ao paralítico: levanta-te e anda. Caramba! Que soco no estômago! Mas completamente paralisada na autoridade espiritual. Porque perdeu o temor e a vida secreta, né? Uhum. E o material explica que esse temor não é um medo de tomar raio na cabeça. Tipo um deus sádico pronto para castigar. Exato, não é isso. O temor verdadeiro é reverência. É ter a consciência da presença de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você está sozinho no quarto. E a fonte foca bastante nisso, de que Deus não unge o pecado. Ele unge o vaso que se purifica. Baseado em 2 Timóteo. Sim, e em 1 Pedro 1,15. A santidade é o ponto-chave. A falta de santidade é o que torna muitos cristãos irrelevantes hoje em dia. O mundo lá fora não precisa de uma igreja que seja só uma cópia barata e moralista da sociedade, né? Total. O mundo precisa de uma comunidade que se pareça com Cristo. O milagre público não é um show para atrair gente. É só o efeito colateral. Perfeito. O milagre é o efeito. A causa verdadeira é a rendição, a santidade, aquela piedade forjada lá no secreto. Muito bom. Olha, a gente está chegando no final da nossa análise e acho que dá para fazer um apanhado bem claro de tudo que as fontes trouxeram. Vamos lá. O chamado do bispo Fabiano para a comunidade da IDB Feira e para todo mundo que está acompanhando é basicamente um convite para voltar ao prumo, né? Retornar à base de tudo. Isso, voltar para a verdade, que é a doutrina, voltar para o relacionamento real, que é a comunhão, e voltar para o temor e para a vida limpa no secreto e no público, que é a piedade. É exatamente onde essas três coisas se cruzam que, como o autor descreve, o céu responde à terra. É ali que o Espírito Santo encontra liberdade para agir de verdade. É um ecossistema completo. E convenhamos, o mundo está exausto de religião engessada e vazia. Mas as pessoas ainda são profundamente atraídas por vida real e sobrenatural. Quando elas veem algo genuíno, elas percebem. E isso nos deixa com um pensamento final bem provocativo para ecoar na mente de quem está acompanhando esse mergulho hoje. Qual seria? Se a igreja primitiva conseguiu revolucionar o mundo inteiro sendo obstinada por verdades desconfortáveis, sendo profunda na sua vulnerabilidade familiar uns com os outros, e radical nessa vida secreta com Deus, o que acontece com uma geração que tenta terceirizar sua fé? Terceirizar para posts de redes sociais, né? Pois é, terceirizar para frases de efeito no Instagram ou para cultos de domingo onde a pessoa só assiste e vai embora. Fica a grande dúvida. Será que a gente está sendo igreja de verdade, como em Atos, ou nos tornamos apenas assinantes de um serviço religioso de conveniência? É um baita desafio para a gente pensar. Fica aí a reflexão. Até a próxima.